TV Ondas de Maricá. Aqui você vê o que você quer ver. Você come, sente que não ficou satisfeito. Ou come e fica embazenado. Estômago pesado? Será que matar fome é quantidade ou qualidade? A Adult Green convida você a ter uma alimentação saudável e balanceada a um preço justo. Economia de tempo e praticidade na cozinha com um cardápio saudável e diversificado. Embalagens a partir de 350 gramas para freezer e micro-ondas. E congeladas para você se programar durante suas refeições. Mais de 100 pratos no cardápio. E temos novidades. Pizzas Fit. Você vai comer sem culpa. A solução para sua boa alimentação. Anote o telefone 21 99911 6153 para Niterói, São Gonçalo e Maricá. Ou 21 98853 7926 para o Rio de Janeiro. Anotou? Então é só chamar, porque a Adult Green tem para você a mais pura alimentação saudável que você já viu. A Vilarejo chegou em Maricá. A maior rede de acabamentos do interior do estado traz para a cidade a solução que você precisa para a sua casa. Uma loja ampla e moderna, onde você encontra a maior variedade em pisos e revestimentos, louças, metais, tintas e iluminação, com entrega todo dia para a sua obra não parar. E tudo isso com compromisso público, do menor preço garantido ou a diferença de volta. Vilarejo, mais de 25 anos, transformando casas de ponta cabeça em sonhos realizados. O título de Mestre do Frio se atribui a quem tem experiência suficiente. Mestre do Frio Ar-Condicionado, uma empresa que quem contrata recomenda. Ouçam. Olá, eu sou o Dilon Correia, estou aqui para dizer que em nossa empresa os serviços da climatização está por conta do Mestre do Frio. Se eu fosse você, faria um orçamento sem compromisso e vai ver do que eu estou dizendo. Eu recomendo profissionalismo e qualidade, Mestre do Frio Ar-Condicionados. Meu nome é Francisco, sou da restaurante Mistura Grill. Estou aqui para super recomendar o Mestre do Frio, Flávio, que é um cara fora de série nessa área de ar-condicionado. Super recomendo ele. Eu sou a doutora Tainá Monteiro, cirurgião dentista. Eu contratei os serviços do Flávio, Mestre do Frio, e recomendo. Viu só? Venha fazer parte do grupo de clientes satisfeitos do Mestre do Frio Ar-Condicionado. Peças, acessórios, manutenção, instalações, residencial e empresarial. Faça um agendamento sem compromisso. 21 97107 9076. Mestre do Frio, o verdadeiro clima de montanha. Você chega com uma ideia e nós transformamos em sua marca ou registro de negócio. A Gráfica H-Print trabalha com o que há de mais moderno em equipamentos e mão de obra especializada. Panfletos, cartões, carimbos, camisas personalizadas, letreiros e envelopamentos. Tudo o que você precisa para dar visibilidade à sua empresa ou ao seu evento. Em 2 endereços, Shopping de Noana, Galeria dos Correios. Telefone 21 2636 3199. Ou a Rua Abreu Sodré, número 49, Centro de Maricá. Telefone 2636 3199. Gráfica H-Print Soluções Gráficas. Você traz a ideia e nós executamos. Na era digital, você precisa se manter atualizado. Em sua casa ou empresa não é diferente. A tecnologia avança, traz conforto, qualidade e otimização de tempo e espaço. Em Maricá, a única empresa do ramo de material elétrico, lustres, lâmpadas de LED e o que há de mais moderno no segmento é a LED Maricá. Rodovia Hernani do Amaral Peixoto, 28354, lojas 5, 6 e 7. Mumbuca, Maricá, Rio de Janeiro. Próximo à passarela, primeira entrada de Maricá. Siga no Instagram, @LED Maricá. LED Maricá, melhor não há.
O Betsul mudou. Sua paixão pelo esporte é o nosso combustível para continuar inovando. Por isso, evoluímos e estamos prontos para receber as suas apostas. São mais transmissões ao vivo para assistir enquanto aposta e mais estatísticas e dados na sua tela. Tudo com suporte 100% em português todos os dias da semana. Betsul, a melhor casa de apostas da América do Sul. O mundo mudou, mas e você? Geração Seimpro Cursos Inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera. Geração Seimpro e EAD IESB.br, a melhor e mais completa plataforma de EAD, acaba de pousar em Maricá e lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração Seimpro. Aproveite, matricule-se já. Ligue 21 2637 3636 ou passe um zap 96469-0878 ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração Seimpro e EAD.IESB.br. Realizando sonhos. Agora na TV Ondas de Maricá, você vai saber tudo sobre benefícios da Previdência, dicas sobre INSS, o que mudou com a reforma da Previdência, informações precisas sobre aposentadoria, casos de invalidez, falecimento em família, inventários. Quer tirar suas dúvidas? Pergunte às doutoras, nossas especialistas Anelise Dias e Suzane Ferraro respondem. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo uma reprise do programa Pergunte às Doutoras, porque agora nós estamos também fazendo reprises na programação da TV Ondas de Maricá. E é claro que essas reprises têm dado muito resultado, que a gente tem escutado comentários, aliás, até de empresários que estão assistindo o programa Pergunte às Doutoras, que eu gostaria, né, que eu tive conversando, inclusive, com um ontem, a gente encontra as pessoas por aí, e ele estava me dizendo que ficou com vontade de fazer uma pergunta e não fez. Mas, olha, o programa é Pergunte às Doutoras. Então, você pode fazer a pergunta, pode interagir com a gente pelo WhatsApp, que é o 995327705. O código de área é 21, 995327705. Nós estamos transmitindo para todo o Brasil. Você de outro estado, outro município, também pode participar, né? As leis são para todo o território nacional. E aqui falamos especialmente sobre INSS, aposentadoria, previdência, com as melhores. Doutora Suzane Ferraro, que daqui a pouquinho vai estar com a gente, e também ela, né, a princesa lá de Volta Redonda, que é a doutora Anelise Dias, que ela tem, assim, uma família linda, uma história linda, hoje vice-presidente da OAB de Volta Redonda, e nós temos um prazer imenso de tê-la aqui como uma das protagonistas desse programa que você está assistindo agora. E vai tirar suas dúvidas, porque, aliás, dívidas também, dívidas com o INSS, porque nós estaremos falando sobre aposentadoria por idade hoje. Bom dia, doutora Anelise Dias, mais uma quarta-feira, né? Seja bem-vinda. Hoje, o dia da internet da doutora Anelise não está muito legal, não. Travou, agora voltou. Voltou, agora estamos sem áudio. Mas ao vivo é assim mesmo. A doutora Anelise vai voltar ali, vamos ver. Está travado, né? Acho que o problema é que tem que chegar mais pertinho do roteador ali. A internet dela hoje está com um probleminha, mas daqui a pouco tem ela, tem a doutora Suzane Ferraro falando. Você já pensou aí o quanto tempo você perdeu, ou melhor, né?
deixou de ganhar, né? Porque, na realidade, hoje, quando você não contribui com o INSS, você, lá na frente, quando vai chegar a sua época de aposentadoria, por idade, por exemplo, aí é que você vai ver o quanto é importante essa contribuição, né? Mas muita gente já contribui direitinho e se aposenta bonitinho. Conheço várias pessoas que estão aí desfrutando de uma boa aposentadoria. Mas como é que você pode desfrutar de uma boa aposentadoria? E por idade, é possível você fazer isso? Doutora Anelise Dias, bom dia. Será que está tudo ok agora? Bom dia. Fechei todos os aplicativos aqui do celular, acho que agora vai. Né? Bom dia, Odilon, bom dia, Mateuzinho, bom dia para todo mundo que está participando do programa. Daqui a pouco a doutora Suzani vai estar aqui com a gente. É possível, a pergunta, né? É possível uma aposentadoria por idade ser uma aposentadoria rentável, entre aspas? É sim, Odilon, vai depender do valor de contribuição, né? O cálculo é feito em cima de todas as contribuições que são vertidas, né, para a Previdência Social, desculpa, e faz-se uma média dessas contribuições, por isso que é importante quem quer se aposentar com um valor razoável, que seja feita uma contribuição mais ou menos aí com que ele deseja se aposentar. É óbvio que quem tem carteira registrada, a contribuição é feita em cima do salário que ele recebe. Então, quando ele for se aposentar, vai se fazer a média de todas essas contribuições vertidas para a Previdência e, em cima dessa média, aplicar uma alíquota. São 2 cálculos, né, que são feitos quando é deferida aí a aposentadoria do segurado. Primeiro, faz-se a média aritmética de todas as contribuições de julho de 94 até um mês antes da data da entrada do requerimento de aposentadoria, e depois que encontra o cálculo dessa média aritmética, é aplicada uma alíquota que ela vai aumentando aí de acordo com o número de contribuições. Quanto maior o número de contribuições, maior a alíquota. Agora, doutora, eu estou aqui com o celular na mão, não coloquei hoje no computador, não, está aqui na minha mão. Vamos começar a receber as mensagens de quem está assistindo em casa, porque agora nós estamos, inclusive, vou avisar para vocês que estão nos vendo, e estavam acostumados a ir lá no Facebook. Agora nós estamos postando os programas no YouTube depois que termina, tá? Porque nós estamos querendo que você assista a TV em casa e você divulgue para os seus amigos os nossos aplicativos. Nós estamos na MaxCloud, nós estamos na Soul TV, nós estamos na Roku, nós estamos na Amazon Fire Stick. Todos os aplicativos da sua Smart TV, só colocar lá TV Ondas de Maricá, que nós estaremos com a nossa programação em sua casa gratuitamente, ou baixe um aplicativo no seu celular, é só clicar no Soul TV e já vem direto para o programa. É mais fácil, muito mais prático, e você pode interagir pelo WhatsApp, que é o 21 99532 7705. Está aqui a primeira pergunta já de hoje, né? Que bom. A Carla perguntando para a senhora qual a carência da aposentadoria por idade agora? Então, a aposentadoria por idade, a gente tem que pensar em 2 situações. As pessoas que começaram a recolher antes da reforma da Previdência, então antes do dia 13 de novembro de 2019, e as pessoas que começaram a recolher posteriormente. E a outra situação que a gente tem que verificar é se esse segurado é homem ou se esse segurado é mulher. O que acontece? Antes da reforma da Previdência, a gente tinha os requisitos para aposentadoria por idade de 180 contribuições, tanto para homem quanto para mulher, e a idade de 60 anos para mulher e 65 anos para homem. Tá? Isso antes da reforma da Previdência. Então, as pessoas que cumpriram esses requisitos anteriormente à reforma da Previdência conseguem se aposentar com esse limite de carência e esse limite de idade. Após a reforma da Previdência, a idade da mulher começou a aumentar meio ano a cada ano. Então,
se em 2019 a mulher se aposentava com 60 anos de idade, em 2020 ela passou... Nós estamos com o programa Pergunte às Doutoras. Hoje, doutora Annelise com probleminha na internet, mas ela está respondendo aí a pergunta da Carla sobre aposentadoria por idade. Voltei. Pode continuar, doutora. Posso continuar? Então, eu parei falando a respeito das pessoas que se aposentam, os requisitos após a reforma da Previdência. Então, eu estava falando que está aumentando a idade da mulher de meio ano a cada ano. Então, em 2019, a mulher se aposentava com 60, em 2020 passou a se aposentar com 60 anos e meio, 2021, 61, 2022, 61,5. Então, esse ano, o requisito para a mulher é 61,5. E ano que vem, 62 e parou de aumentar. Então, a mulher, a partir do ano que vem, se aposenta com 62 anos de idade. E tem que cumprir o requisito carência de 180 contribuições mensais vertidas para a Previdência em dia ou dentro da qualidade de segurado, e mais 15 anos de tempo de contribuição. Então, a gente já teve um programa aqui explicando que carência e tempo de contribuição são conceitos diferentes, tá? E para o homem, após a reforma da Previdência, aquele que... Aí a gente tem que pensar em duas situações. O homem que já recolhia antes da reforma e o homem que passou a recolher após a reforma. Aquele que começou a recolher para a Previdência Social após a reforma, o requisito vai ser 20 anos de tempo de contribuição e 180 contribuições para a carência. E a idade permaneceu de 65 anos. Para aqueles homens que já recolhiam antes da reforma, mas não tinham atingido a idade, eles permanecem com o requisito 180 contribuições e 15 anos de contribuição e a idade de 65 anos. Então, assim, é meio confuso, mas são 3 situações, né? Vamos pensar na situação das mulheres, que antes tinham o requisito de 60 anos de idade, 180 contribuições para fins de carência, antes da reforma. Após a reforma da Previdência, permaneceu 180 contribuições, mas somou aí o requisito tempo de contribuição de 15 anos e a idade que vem aumentando meio ano a cada ano. E para o homem, antes da reforma da Previdência, 180 contribuições mensais, idade de 65 anos, e após a reforma, a gente tem que analisar se esse homem já recolhia anteriormente, e aí o requisito vai ser 180 contribuições. O programa é Pergunte às Doutoras. Você pode participar. Voltei. Tá aqui, chegou. Eu vou e volto. Não abandono. Voltando, então, recapitulando aí, para o homem que já recolhia antes da reforma, mas não tinha atingido idade, permanece o requisito 180 contribuições mensais, porém 15 anos de tempo de contribuição, 65 anos de idade. E aqueles que começaram a recolher após a reforma da Previdência tem que ter 20 anos de tempo de contribuição, 180 contribuições mensais para fins de carência e permanece a idade de 65 anos. Então, hoje, a aposentadoria por idade é assim. A nossa ouvinte de sempre, lá de Niterói, né, a Simone, está aí acompanhando. Simone, passa para a gente, você é advogada ou você apenas é uma pessoa que gosta de estar bem informada? Ela sempre participa, de Niterói. Ela disse que, a senhora está dizendo aí, né, quais são as novas regras da aposentadoria por idade, e qualquer um pode ter acesso às informações sobre a aposentadoria ou somente através de um advogado ou advogada? E qual é a diferença, ela pergunta, de fazer por si mesmo e de fazer por um advogado? Pode. O meu INSS ele é acessível para qualquer segurado. Ele pode ter acesso a essas informações no INSS, dar a entrada no pedido da sua aposentadoria sozinho.
A gente só ressalta que, às vezes, existem pendências no CNIS que devem ser resolvidos, e a depender do servidor que vai analisar essa aposentadoria, ele não faz exigência e ele simplesmente indefere, e a pessoa fica sem entender, porque ela olha lá o CNIS, ela faz o cálculozinho dela lá, verifica que tem o tempo, mas o INSS indeferiu. E aí é nessa hora que ela vai procurar o advogado. E aí, quando a gente vai verificar, era alguma contribuição com pendência, algum recolhimento abaixo do mínimo que não foi considerado, e aí a gente tem que sanar todas essas pendências para poder conceder aí a aposentadoria, para ter concedido aí a aposentadoria desse segurado. Então, assim, respondendo a pergunta, o segurado pode fazer o requerimento da aposentadoria, sim, sem o auxílio de um advogado. Mas é de suma importância que, nesse momento, ele procure um advogado especialista em direito previdenciário para analisar as contribuições, ou até mesmo se o benefício foi concedido de acordo com a realidade contributiva daquele segurado. Porque o que acontece? Eu falei lá no início que a alíquota, que a gente tem uma alíquota que é aplicada, e essa alíquota ela vai aumentando conforme o tempo de contribuição a mais aí que o segurado tem. Então, às vezes, ele consegue se aposentar, ok, ele tem aposentadoria, mas ele poderia ter uma alíquota maior por conta de contribuições que o INSS não considerou. Então, assim, é um momento, a gente tem que pensar que é um momento que a pessoa está dando entrada ali no pedido de aposentadoria, na aposentadoria, naquele valor que ela vai receber para o resto da vida dela. Uhum. Deu uma congelada, mas ela volta. Daqui a pouquinho ela volta, porque a internet que está oscilando. Doutora Anelise Dias falando sobre aposentadoria. Você quer saber mais informações sobre aposentadoria por idade? Então, hoje, você está no dia certo para esclarecer aqui suas dúvidas. Está de volta lá, doutora Anelise, parece que travou de novo. Hoje a internet não está colaborando com ela lá em Volta Redonda. Mas ao vivo é assim mesmo. Inclusive, até a doutora Suzane Ferraro também ainda não conseguiu fazer o acesso no programa. Mas hoje é o dia para você esclarecer as suas dúvidas aqui com a doutora Anelise Dias. Se estiver nos ouvindo lá, é só ela sair e entrar de novo, que ela já vai vir com a internet mais reforçada. Aí está. Portanto, aí eu gostaria de passar aqui uma pergunta de uma pessoa que não se identificou. Quem contribuiu por 5 anos apenas tem direito à aposentadoria por idade? Não. Eu falei no início que existe o requisito, né, até respondendo a pergunta do uma ouvinte, que existe o requisito carência. Então, a pessoa precisa ter 180 contribuições mensais. É o mínimo de contribuições que ela precisa ter para ter acesso à aposentadoria por idade. Ela pode complementar essa falta de período pagando isso, parcelado, alguma coisa, para poder ter aposentadoria? Essa pergunta é muito importante, Odilon, porque o que eu mais vejo são pessoas fazendo recolhimentos de contribuição em atraso. Às vezes gastam um dinheiro que às vezes nem tem, com a esperança de que vai ter acesso à aposentadoria, e não é bem assim, tá? A gente tem que verificar, como eu falei no início, a gente já teve um programa sobre isso, que eu tentei passar para as pessoas que... Doutora Anelise Dias respondendo hoje. Nem todas as contribuições que são vertidas para a Previdência Social, elas são consideradas tempo de contribuição ou são consideradas carência. A carência tem que ser contribuição efetuada ali, de mês a mês, tá? Com a exceção de que pode ser recolhida em atraso se dentro do período de qualidade de segurado. Se foi recolhido fora do período, se houve contribuição em atraso, em período fora da qualidade de segurado, essa contribuição ela não vai computar como carência, ela vai computar como tempo de contribuição. Mas para se aposentar por idade,
precisa de ter 180 contribuições mensais para fins de carência. Então, eu já tive um caso no escritório, eu gosto de falar sobre isso porque é um exemplo do que acontece muito. A pessoa recolheu em atraso para ter acesso à aposentadoria por idade, que ela já tinha idade, enfim, algum profissional indicou para ela que ela poderia recolher em atraso para ela ter acesso à aposentadoria por idade. Quando saiu o resultado do indeferimento, tinha lá que ela tinha, sim, 16 anos de tempo de contribuição, mas ela só tinha 170 contribuições para fins de carência. E aí você começa, mas como que tem 180 contribuições mês a mês? São 15 anos. Mas por quê? Porque houve contribuições ali em atraso que foram consideradas para tempo de contribuição, mas não foram consideradas para carência. Ou seja, ela gastou R$10.000 à toa, porque a finalidade, que era se aposentar por idade, ela não conseguiu. E ela perde esse dinheiro? Em tese, sim, porque o que acontece, Odilon? A partir do momento que ela informa para o INSS que ela exerceu uma atividade remunerada, que ela quer recolher em atraso, ela é uma segurada obrigatória. Ela deveria ter recolhido e não recolheu. Então, se ela tentar a devolução desse valor, provavelmente o INSS, né, a Previdência ou a Receita, a depender aí, né, do recolhimento, porque se foi antes de 5 anos, é recolhimento para a Previdência. Anterior a esses 5 anos, é um valor recolhido para a Receita. Então, assim, ela declarou que exerceu atividade remuneratória, então ela era obrigada a recolher naquela época e não recolheu. Então, dificilmente ela vai conseguir a devolução desses valores. E a gente, então, aí nós vamos entrar num campo que é até curioso, que a senhora já deve ter visto muito isso. Houve uma época, eu até me lembro disso, não faz muito tempo, em que se divulgava, até mesmo alguns escritórios de contabilidade e tal, ou até, não querendo denegrir a imagem de nenhum escritório de contabilidade, alguns profissionais, vamos fazer assim, tá? Deixar dessa forma. Indicavam as pessoas para comprar um carnezinho na papelaria, um carnezinho que eu até ia trazer hoje, até esqueci. Um carnezinho amarelo, meio cor de laranja, do INSS. Nossa. A pessoa ia lá no banco e pagava aquele carnê e ia guardando aquilo. Então, esse é o tipo de contribuição errada que a senhora está comentando aí, que a pessoa pode estar perdendo dinheiro e não está recolhendo nada. E até hoje tem gente que faz isso, doutora. Qual seria o conselho? Então, Odilon, eu mencionei aqui as contribuições efetuadas em atraso. Então, são aquelas contribuições que, por exemplo, o segurado não recolheu em julho de 2019. Aí ele quer recolher agora. Tá? Aí ele vai lá e faz essa contribuição dessa competência de julho de 2019, agora em 2022. Certo. Tá? É uma contribuição em atraso. A depender do caso, essa pessoa não está mais na qualidade de segurado. Então, essa contribuição, o INSS vai entender como tempo de contribuição, mas não vai entender como carência. Agora, efetuar o pagamento como autônomo, você pode efetuar através da guia de GPS ou através desse carnezinho, desde que seja em dia. Aí, essa contribuição vai contar para o INSS como carência e como tempo de contribuição, tá bom? E a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque o INSS, ele tem uma instrução normativa, então, assim, os servidores, eles seguem aquela instrução à risca. Então, não adianta o judiciário interpretar de uma forma que eles vão seguir o que está na IN, que a gente brinca que é a Bíblia do servidor. Então, a gente tem que ter cuidado com essas contribuições em atrasos também pelo seguinte, na IN diz que se você for fazer contribuição em atraso após a reforma da Previdência, então após 13 de novembro, para se beneficiar de direito adquirido, né, e regras de transição de 50% e 100%,
essas contribuições efetuadas em atraso, elas não vão ser computadas, ainda que sejam recolhidas da forma correta, em atraso, no período de qualidade segurada. Então, por isso, Odilon, tá vendo como que é importante você consultar um advogado especialista em direito previdenciário para evitar esse tipo de informação equivocada. Fazer recolhimentos em atraso para ter acesso a um tipo de benefício e você pode ser surpreendido aí com um indeferimento administrativo que não vai valer de nada. E como é tudo muito recente, Odilon, a instrução normativa, por exemplo, essa IN 128 de 2022, ela foi publicada agora em março desse ano. Então, a gente não tem muito parâmetro jurídico, né, de como os tribunais vão se portar sobre essa determinação do INSS. Então, é um risco muito grande se fazer recolhimentos em atraso sem consultar um advogado especialista na área. E isso é muito importante, viu, gente? Aliás, a doutora Anelise Dias é uma das melhores nesse segmento do INSS, doutora Suzane Ferraro, doutora Regina Rússio, que a gente está com saudade dela. Saudade da Regina. Um beijo grande para ela, né? Que ela é uma fofa, né? Ela simplesmente sumiu, né? E a gente tem que ir atrás dela, eu tenho que ir atrás dela. São pessoas que respiram esse segmento do INSS. E você pode conhecê-la através das redes sociais. Não estou dizendo aqui para você consultá-la, contratá-la, né? Porque ela não quer que a gente fale, inclusive, nada sobre isso. Ela está aqui de forma voluntária, até mesmo para prestar uma utilidade pública a você, esclarecendo suas dúvidas. Mas o Instagram dela é Anelise_ADV. Você pode ir lá, né, Matheus? Pode consultar as redes sociais da doutora Anelise e também da doutora Suzane Ferraro. E aí você vai entender que ali tem tudo que você precisa saber sobre INSS. Vou colocar ali o Instagram da doutora Anelise para você ver, e você já se habituando, e você pode acompanhar, você pode acessar a Anelise com 2 N's, tá, gente? Underline ADV. Então, você vai acessar, vai conhecer lá, tem um pouco até da vida social dela, você vai entender o porquê que ela é considerada, pelo menos já aqui em Maricá, como uma das advogadas mais inteligentes e humildes, né, do estado do Rio de Janeiro. Ela, além de ser uma mulher muito bonita, inteligente, né, tem uma família linda, ela também presta um relevante serviço aqui para a nossa região, com essas informações que ela traz todas as quartas-feiras, às 9 da manhã. E você pode perguntar pelo 21 99532 7705. Aqui a pergunta é o seguinte, dona Marilene, a resposta é para ela. Dona de casa tem direito à aposentadoria? Sim, desde que recolha. Então, assim, a dona de casa, ela não exerce atividade remuneratória, então ela não vai recolher como autônoma. Ela vai recolher como facultativo. E a depender, Odilon, essa também é uma informação muito importante para quem quer, para quem almeja, né? Ou se você consultar o CNIS, verificar que aquela pessoa só vai ter acesso à aposentadoria por idade, porque tem pouco tempo de contribuição, ela tem o direito de recolher com uma alíquota reduzida, tá? É uma opção dada aí pela Previdência, porque hoje, para você se aposentar por tempo de contribuição, você tem alíquota de 20% sobre a remuneração que você for efetuar o recolhimento. Então, vamos pensar aí no salário mínimo, né? Tenho tempo bastante ali no meu CNIS, estou quase atingindo 30 anos de tempo de contribuição mulher, ou 35 anos de tempo de contribuição homem, então continua recolhendo sobre 20% do salário mínimo, né? Vamos dizer assim, se for esse tipo de recolhimento que a pessoa faz. Agora, se eu tenho pouco tempo de contribuição, igual o ouvinte eu tenho 5 anos de tempo de contribuição, ou seja, essa pessoa ela só vai se aposentar por idade, provavelmente. Não vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição porque precisa ter os 30 ou 35 anos, se for homem. Então, o que ela faz? Ela recolhe
na alíquota de 11%. Certo. Porque quem recolhe na alíquota de 11% só tem direito à aposentadoria por idade, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é uma forma aí de recolher menos para ter acesso à aposentadoria aí, que de fato ela teria acesso mesmo. E tem também, óbvio, direito aos outros benefícios, né? Um benefício por incapacidade de se precisar, uma aposentadoria por invalidez, mas não vai ter excluída aí a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. O Magno, ele está em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Ele esteve registro por um bom tempo. Hoje, ele tem uma MEI. Ele é MEI, microempreendedor individual. Individual. Também recebo aposentadoria, doutora? Recebe. E aí o MEI, ele tem a possibilidade de complementar, porque o MEI, ele tem um valor certo ali de recolhimento todo mês, né? Que é 5% em cima do salário mínimo. E aí, se ficar recolhendo sobre esses 5%, ele só vai ter acesso à aposentadoria por idade e os benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez. E vai ter ali, na média, na hora de fazer o cálculo da média, a atualização desses valores em salário mínimo. Agora, vamos supor que é uma pessoa que sempre recolheu, sei lá, sobre o teto, e aí, de repente, numa situação da vida, aí ele se viu obrigado, ficou desempregado, se viu obrigado a abrir um MEI e passou a fazer recolhimento sobre salário mínimo. Então, na hora de fazer o cálculo da média aritmética, ele vai ter o valor aí da aposentadoria dele provavelmente reduzida, porque a média hoje é em cima de 100% das contribuições vertidas. A gente não tem mais aquela regra de exclusão de 20% menores. Então, o que o MEI pode fazer? Ele pode recolher os 5% e complementar esse recolhimento em cima da renda aí, mais ou menos, que ele já vinha recolhendo anteriormente. Então, existe essa possibilidade. Mas, em princípio, o MEI que recolhe sobre 5%, essas contribuições, elas só serão computadas para fins de aposentadoria por idade, tá? Elas não serão computadas para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é importante analisar aí a situação do segurado, ver se ele já estava prestes a se aposentar por tempo de contribuição, para poder aumentar a alíquota para ele poder ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição com essas contribuições vertidas como MEI. Doutora Anelise, essa pergunta é minha. Qual o maior erro cometido pelo contribuinte que quer se aposentar? O que eu vejo muito, assim, dentro do escritório, eu vou falar de 2 erros, assim. Confiar no simulador do INSS, tá? A gente precisa analisar a skill do cliente, como eu disse, verificar se não tem pendências ali que podem ser sanadas, se existem contribuições recolhidas. Doutora Anelise Dias falando sobre... Que não são consideradas. E outro erro que eu vejo são essas contribuições em atraso, vertidas, sem consultar um advogado especialista e, enfim, fazendo um pagamento aí que às vezes a pessoa nem tem esse dinheiro, acaba pedindo empréstimo, achando que vai se aposentar e no final das contas as contribuições não são consideradas para fins de carência, que é o que geralmente falta para a pessoa se aposentar por idade, né? Então, assim, eu acho que os maiores erros que eu vejo assim, hoje, que prejudicam muito o segurado. Aqui tem uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas a senhora acho que já falou sobre isso. É que a pessoa vai entrando assim no final do programa e não sabe o que foi dito. Como ficou o tempo? Como é que é? Como ficou a aposentadoria por tempo de contribuição? E a aposentadoria por tempo de contribuição, a gente tem que analisar caso a caso. Por quê? Porque a gente tem que ver se essa pessoa se enquadra no direito adquirido. Se ela se enquadra no direito adquirido, precisa ter 30 anos de tempo de contribuição, mulher, 35 homem, e aí a gente tem que verificar se soma a pontuação para se aposentar sem a incidência do fator previdenciário, se não somar vai ter incidência do fator previdenciário, então isso antes da reforma da Previdência. Após a reforma da Previdência, a gente tem as regras de transição,
que aí a gente tem que analisar caso a caso aí de segurado, verificar quanto tempo faltava para ele se aposentar, se ele consegue entrar numa regra de 50%, numa regra de 100%, enfim. E hoje, para quem começou a contribuir após a reforma da Previdência, e às vezes algumas pessoas também que já contribuíam antes vão entrar na regra fixa, né? Que é ter tempo de contribuição e idade. Então, hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição tem idade mínima também para se aposentar. Aqui tem uma pergunta que é até interessante, a senhora já até falou, tá? Mas a senhora pode repetir o passo a passo para dar entrada na aposentadoria? Tá. Hoje, tudo é feito pelo Meu INSS. Nós temos 2 canais que o INSS disponibiliza para poder fazer o seu requerimento de benefício, que é o Meu INSS e o 135, tá? Então, pode ligar lá para o 135 e falar, eu quero dar entrada no meu pedido de aposentadoria por idade. E aí, se você fizer o requerimento pelo 135, você, de qualquer forma, vai ter que acessar o Meu INSS, porque vai constar esse pedido do Meu INSS e é através do Meu INSS que você vai anexar a documentação pertinente ali para a análise desse requerimento. Então, e quem faz já direto pelo Meu INSS já pode anexar documento, que geralmente é pedido cópia do RG e CPF, cópia de comprovante de residência, cópia de certidão de casamento ou nascimento, cópia da carteira de trabalho do segurado, todas as folhas que tiverem anotação, então tem que tirar, escanear, né, e enviar ali pelo canal, pelo aplicativo do Meu INSS, as carteiras de trabalho, carnês, se tiver. Então é importante a pessoa baixar o CNIS, pegar o carnê, é um trabalhinho cansativo, mas tem que ser feito, né? Pegar lá o CNIS, pegar o carnê e ficar verificando ali se todas aquelas contribuições estão constando no CNIS. Se não tiver, escaneia o comprovante de pagamento e anexa junto para o servidor poder analisar o pedido, incluir contribuições que não estão constando, fechar vínculo. Às vezes você pega o CNIS lá, tem um vínculo de trabalho com data inicial, mas não tem a data fim. Por isso é importante a cópia da carteira, porque o servidor vai olhar lá na carteira quando que terminou aquele vínculo e vai fazer constar isso no CNIS da pessoa para poder fazer a contagem do tempo ali de contribuição e carência. Então, basicamente são esses documentos que são exigidos quando se dá entrada aí no pedido de aposentadoria. E se o INSS entender que deva ser comprovado alguma contribuição ou algum outro vínculo, ele vai fazer exigências. Então, é importante que, quando dá entrada, eles perguntam, você aceita acompanhar o andamento pelo Meu INSS? Se você disser que sim, tem que ficar olhando ali quase todos os dias se existe algum andamento diferente nesse processo administrativo de requerimento de benefício, tá? Porque se tiver exigência, o segurado vai ter 30 dias para cumprir essa exigência, tá? Se passar desse prazo, eles indeferem o benefício, aí você vai ter que dar entrada novamente no pedido. Então, tem que ficar verificando ali dia a dia se existe alguma exigência, como que está a situação desse processo administrativo previdenciário. O Fábio está falando aqui, a gente vê muitas fraudes no INSS. A gente assiste na TV muitas notícias sobre funcionários do INSS que se dão bem quando a pessoa morre e ainda eles fazem o processo de aposentadoria e recebem por muitos anos sem que o INSS descubra. Doutora, por que um programa tão seguro e tão perfeito, entre aspas, né, que ele colocou aqui, né? Perfeito, tão exemplar como o INSS, tem tantas fraudes? Como que funciona quando o segurado morre?
Odilon, esse tipo de golpe, né, vamos dizer assim, ele já está mais difícil de acontecer porque existe uma comunicação dos cartórios com a Previdência Social. Então, automaticamente, o INSS toma conhecimento de que houve o óbito daquele segurado, tá? Agora, a gente tem que ver que, para quem quer cometer um crime, né, eles usam a cabeça para tudo, né? Infelizmente, a inteligência para o lado mal da situação. Então, assim, acaba que existem algumas brechinhas, quem é servidor do INSS acaba sabendo como lidar com essas brechas e, infelizmente, acaba acontecendo esses tipos de golpe. Mas, assim, reduziu muito, tá? O aplicativo, de fato, ele é hoje considerado seguro, né, na medida do possível. A gente tem que lembrar que, infelizmente, precisam de pessoas ali atrás da tela, né, para ainda lidar com algumas informações ali que são disponibilizadas no sistema. Então, fraude vai continuar existindo, mas, assim, hoje é muito mais seguro. Por isso que é importante cumprir o passo a passo lá da questão das senhas do GovBR, porque a gente estava até conversando antes do programa que o acesso ao meu INSS é através da senha GovBR. Então, se você tem alguma senha GovBR, você tem acesso ao meu INSS através dessa senha. E aí a senha do meu INSS, ela tem uns selos. Então, tem o selo prata, selo ouro. O selo ouro é a forma mais segura, quer dizer que você está muito seguro com a utilização da sua senha no GovBR, tá? Se ela está ali bronze, prata, você tem que tomar mais cuidado com a sua senha. Eu tive um cliente, por exemplo, há um tempo atrás, que assim, ele é muito cuidadoso, ele já é aposentado e ainda assim ele entra todos os dias no meu INSS dele. Ele falou isso para mim, ele falou: doutora, eu entro todos os dias e graças a Deus que eu entro porque eu vi que ia ter um golpe ali dentro do meu aplicativo. Por quê? Ele bloqueou o empréstimo consignado, existe essa possibilidade, né, de você bloquear o empréstimo consignado, até por conta das várias fraudes, né, de consignados aí que os segurados, principalmente os aposentados, né, estavam tendo descontos indevidos aí de empréstimos em seu benefício. Então, por conta disso, ele olhava todos os dias. E aí ele bloqueava, quando ele entrava no outro dia estava desbloqueado. Bloqueava de novo, entrava no outro dia estava desbloqueado. Então, pode ser que a senha dele não esteja tão segura quanto ele acreditava aí que estivesse. Muito embora ele falou para mim que estava mudando a senha toda vez que isso acontecia. Enfim, a gente fica sem saber o porquê dessa situação, né? Mas é importante ter esse cuidado ali de verificar todos os dias quem tem a sua senha GovBR, como que está ali a sua situação, se não existe um empréstimo consignado ali entrando, porque quanto mais cedo se vê, a gente consegue amenizar o prejuízo do segurado, né? Então, ficar atento é o conselho que eu dou aí. Inclusive, existem também advogados, né, que usam de má fé no que se refere à solicitação de aposentadoria para idosos. Eu ouvi num rádio, numa propaganda de rádio, eu vinha vindo de carro, e a pergunta apareceu no comercial: você sabia que você, idoso, tem direito a um salário mínimo por mês pelo INSS? Você está precisando de dinheiro? Procure a gente no telefone tal. Então, quer dizer, pessoas que vão estar pensando que já vai ter direito a um empréstimo de R$1.000, ou então, ele está falando ali de aposentadoria por idade, ele está falando ali de uma situação que ele vai ter um controle em cima da sua carência, da sua deficiência. Então, tome muito cuidado com que esses advogados podem chegar e falar: olha, eu consigo para você, mas a primeira parcela é do escritório. Aí, quer dizer, se você for num advogado sério, você tem desde a primeira parcela sem pagar totalmente o valor integral para um advogado. Você tem que dar, sim, um percentual,
né, doutora? Como é que funciona isso? Isso pode caracterizar um golpe também? Odilon, foi muito importante essa sua pergunta. O que acontece? É vendida, é feita uma propaganda enganosa para os idosos de que você tem direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. Isso não é aposentadoria, isso é um benefício de prestação continuada ao idoso, que também é um benefício que pode ser concedido à pessoa com deficiência, tá? Para ter acesso a esse tipo de benefício, essa pessoa ela tem que comprovar que ela é uma pessoa de situação de baixa renda. Então, ela tem que ir no CRAS, fazer um cadastro, e aí é verificado a renda per capita da família. E aí, o que acontece? Muito, mas é muito. Com essa promessa da aposentadoria e de um salário mínimo, que não é aposentadoria, friso aqui mais uma vez, é um benefício de prestação continuado, que não tem 13º, que de 2 em 2 anos você tem que comprovar essa situação de miserabilidade. Esses escritórios maliciosos, tá? Eles acabam fazendo a pessoa assinar algumas declarações, como, por exemplo, para não computar a renda do marido ou da esposa, assinar uma declaração de que essa pessoa está separada de fato, para não comprovar que ela comprove que ela é casada, ok, ela é casada, mas ela está separada de fato, só não regularizou a situação dela, para não computar a renda lá do marido ou para não computar a renda da esposa e ela ter acesso a esse benefício. E aí o que acontece? Quando o marido falece ou a esposa falece, ela vai lá fazer o pedido de pensão por morte e a pensão por morte é negada. Por quê? Porque o INSS tem lá, no processo administrativo do benefício de prestação continuada, uma declaração dessa pessoa dizendo que ela estava separada de fato. Ou seja, ela não era dependente econômica daquele falecido. Então, isso acontece muito. E, às vezes, eu não falo que a maldade também está no segurado, porque, às vezes, ele sai assinando as coisas sem ler. Todo mundo. Então, a pessoa que dá a entrada vai lá e fala, você tem que assinar essa papelada aqui para eu dar a entrada no pedido para você. Recebe o dinheiro dele ali em cima da porcentagem que foi combinada com o segurado e depois, para ele, tanto faz. Se lá na frente ela vai perder uma pensão por morte, que seria algo que receberia para o resto da vida, sem ter que ficar lá de 2 em 2 anos comprovando alguma coisa, vai ficar presa a um benefício de prestação continuada de um salário mínimo. Eu tive uma cliente que aconteceu exatamente isso. Recebia o BPC Loas e o marido faleceu, ela não era separada, e aí ela requereu a pensão por morte. Quando eu fui analisar o processo, ela me procurou depois que teve o indeferimento da pensão por morte e estava lá a declaração dela, quando do requerimento de BPC Loas, que ela estava separada de fato do marido. Ou seja, corre o risco, se a gente for brigar por essa pensão por morte, do INSS cobrar todo o valor que foi recebido de má fé durante esse tempo que recebeu o BPC Loas, porque é uma declaração falsa. Então fica até complicado você ajuizar uma ação para questionar um indeferimento de pensão por morte num caso desse. Então, assim, tem que ter muito cuidado com quem você contrata. Então, tem que ser pessoas de confiança, pessoas que você já tem alguma referência, né, de algum colega que Veja a vida fez algum trabalho desse advogado, pesquise. Exatamente. Né? Exatamente. Muito cuidado, muito cuidado. Porque essas pessoas, elas querem se beneficiar de algo rápido para receber ali o dinheiro do segurado e depois para ele, ele não vai ter problema nenhum. Não existe almoço de graça. Agora, exatamente. O golpe está aí. Cai quem quer, né? Agora, doutora Neilise Dias, o que seria que nós poderíamos comentar como tema da próxima semana que o programa chegou ao final? Então, Odilon, eu gosto de ter o feedback, né, antes da gente combinar o próximo programa, feedback aí dos nossos ouvintes, de algum tema que seja interessante para eles, porque a gente já falou de tanta coisa aqui. E aí, o que vocês sugerem? Hoje eu vou deixar a sugestão de vocês e a gente faz o programa da semana que vem com base na sugestão de vocês.
De repente falar do MEI. Que tal? Aí, MEI tem comerciante, o comerciante informal sofre muito com essas informações, né? Comerciante informal e MEI relacionado ao INSS e aposentadoria também. Isso, vamos falar então dos contribuintes individuais, e aí a gente engloba aí os MEIs também. Que o contribuinte individual é o famoso autônomo. Contribuinte individual e seus direitos, pode ser? Isso, pode ser. Fechado. Então tá, para a semana que vem. Vê se convida alguém para vir falar junto com vocês a semana que vem. Eu também vou procurar por aqui e vamos fazer um negócio bem legal. Vou sair para a rua, quero trazer pergunta da rua com vídeo para vocês. Até a semana que vem, doutora Anelise Dias, que Deus abençoe muito a sua semana, o seu final de semana também, a sua família. Deus abençoe, que possa consolidar esse elo de amor aí, tá bom? Que possa ter muitos e muitos anos de felicidade aí. E a doutora Suzani, manda um grande beijo para ela. Não deve ter tido algum problema hoje também, não tem problema nenhum. Ela estava em trânsito. A senhora trouxe com muita maestria as informações, como sempre. E até Faz a semana que vem. Faz uma falta danada, porque ela é a referência nossa aqui. É verdade, ela é nosso xodó, vira o nosso xodó. Ô, Diló, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu que agradeço. De levar aos nossos ouvintes um pouco de conhecimento aí sobre Previdência Social. Quem acompanha o nosso programa, eu tenho certeza que está passando a entender um pouquinho aí essa sistemática. E a gente está aqui para isso, para fazer esse trabalho social mesmo, né? Para os nossos ouvintes. É isso aí. Estamos Utilidade disponíveis pública. Aqui. Estamos disponíveis para responder as perguntas, as dúvidas. Contem com a gente. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Fiquem com Deus também. Um bom restinho de semana. Deus abençoe a todos aí que nos assistiram hoje. Obrigada, tá? Tchau. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, Mateuzinho. Tchau, tchau, Dilon. Um beijo. Vem aí, Maiara Ferreira, com o programa Empreenda-se. Entrevistas sensacionais sobre empreendedorismo. Vai levantar o seu astral. Tá desanimado? Esquece isso. Empreenda-se chegando aí, e tem muito mais na programação da TV Ondas de Maricá. A TV que você vê, o que você quer ver. Até a semana que vem. Tchau. Você viu na TV Ondas de Maricá. Pergunte às doutoras.